Quantos de vocês já se preocuparam em perder ou já notaram sinais de queda de cabelo? Esses malditos folículos capilares começam a se comportar mal e então temos uma decisão a tomar. Vamos simplesmente aceitar e deixar tudo ir ou vamos intervir com algum tipo de opção de tratamento? Mas pode ser difícil saber por onde começar, porque tenho certeza de que você já viu vários anúncios sobre tratamentos ou soluções potenciais para restaurar a perda de cabelo. Então, hoje vamos dar uma olhada no que causa a queda de cabelo em primeiro lugar. E, é claro, discutir alguns dos métodos que realmente foram comprovados pela pesquisa e ciência para ajudar a desacelerar ou até mesmo restaurar o cabelo perdido. Vai ser um assunto cabeludo, então vamos lá! O tipo mais comum de queda de cabelo em homens é conhecido como queda de cabelo padrão masculino ou alopécia androgenética. Alopécia se refere à queda de cabelo e androgênica se refere aos hormônios conhecidos como andrógenos, que são hormônios sexuais masculinos envolvidos na produção de características masculinas, e como veremos, também parte da causa da queda de cabelo. É importante notar que as mulheres também produzem andrógenos, mas em quantidades muito menores. As mulheres também podem ter alopécia androgenética, no entanto, é menos comum do que em homens. E o padrão de perda de cabelo, ou seja, onde no couro cabeludo o cabelo é perdido, também é diferente. Devido a essas diferenças, algumas pessoas preferem não usar o termo alopécia androgenética em ambos os sexos, mas sim usar os termos queda de cabelo padrão masculino e queda de cabelo padrão feminino. Mas o que causa esse tipo de queda de cabelo? Para entender isso, precisamos revisar um pouco da anatomia do folículo capilar. Os folículos capilares são, na verdade, uma invaginação ou um crescimento descendente da epiderme que ocorre enquanto você está se desenvolvendo no útero da sua mãe. À medida que o folículo se desenvolve, a base do folículo penetra em uma estrutura em forma de mamilo chamada papila dérmica. Essa papila dérmica é importante porque contém pequenos vasos sanguíneos que fornecem nutrientes para as células na base do folículo. Conforme as células se dividem, são adicionadas ao fundo do cabelo, empurrando-o ainda mais para fora e contribuindo para o comprimento total do cabelo. O que é realmente interessante é que os folículos capilares têm diferentes fases de crescimento. Uma fase de crescimento ativo ou fase anágena, seguida por uma fase de regressão, também chamada de fase catágena, onde a base do folículo encolhe e se afasta da papila. Depois, há uma fase de repouso, também chamada de fase telógena. Para os cabelos no couro cabeludo, essa fase de repouso dura cerca de 3 meses e então o folículo entra em outra fase ativa de crescimento e o cabelo antigo cai, dando lugar a um novo cabelo que começa a crescer em seu lugar. Normalmente, as pessoas perdem cerca de 70 a 100 fios de cabelo por dia devido a esse processo, mas a fase de crescimento é a fase com a qual estamos mais preocupados quando se trata de perda de cabelo progressiva. Algo importante e interessante de se notar é que o comprimento ou a duração da fase de crescimento difere para os folículos do couro cabeludo em comparação com os folículos do braço, por exemplo. A fase de crescimento no couro cabeludo pode durar de 2 a 6 anos, às vezes até mais, mas isso explica por que o cabelo na sua cabeça pode ficar tão comprido. Você consegue imaginar se a fase de crescimento dos folículos nos seus braços durasse tanto quanto nos folículos do seu couro cabeludo? Teríamos cabelo fluindo dos nossos braços como asas de cabelo voando ao vento, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, a fase de crescimento é importante para nossa discussão sobre a queda de cabelo, porque o que começa a acontecer com a queda de cabelo é que a fase de crescimento começa a ficar mais curta. E isso nos leva a uma discussão importante sobre o andrógeno conhecido como dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, que vou me referir como DHT, é um metabólito potente da testosterona. A testosterona é convertida em DHT nos folículos capilares do couro cabeludo por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E essa enzima também será importante quando falarmos sobre as diferentes opções de tratamento para queda de cabelo. Uma vez que a testosterona é convertida em DHT,
Ele se ligará ao receptor de andrógeno no folículo e o afetará no nível da papila dérmica, ativando genes que causam a transformação gradual de um folículo piloso terminal grande em um folículo piloso menor. Isso é importante para entender por que os cabelos terminais são mais grossos, mais longos e pigmentados. Mas, quando o folículo piloso terminal grande se transforma em um folículo piloso menor, esse folículo menor terá uma fase de crescimento encurtada, o que produzirá um cabelo muito fino e curto, conhecido como cabelo velos. Às vezes, os cabelos velos são chamados de penugem, mas no caso da queda de cabelo, a fase de crescimento é reduzida a ponto de produzir um cabelo velos tão fino e curto que muitas vezes nem chega à superfície da pele, dando a aparência de calvície. Todo esse processo é conhecido como miniaturização folicular. E essa miniaturização folicular também está associada a uma redução no tamanho da papila dérmica. Lembre-se de que isso é importante porque a papila dérmica contém o suprimento sanguíneo para o folículo capilar. E, obviamente, à medida que mais e mais folículos se transformam de folículos maiores em folículos menores, a cobertura capilar sobre o couro cabeludo diminui, o que causa a aparência geral da queda de cabelo. Também é importante observar que esse processo dependente de andrógenos que discutimos, requer uma predisposição genética para a queda de cabelo, porque, obviamente, nem todos perdem o cabelo, mas mesmo assim, a genética desempenha um grande papel, complexo e que ainda está sendo estudado. Mas não culpe seu avô materno, isso é um mito que me contaram quando eu era pequeno, que se meu avô materno fosse careca, eu ia perder meu cabelo. Na verdade, você estaria muito melhor culpando o seu pai, por exemplo. Houve um estudo com 572 homens com idades entre 16 e 91 anos e descobriram que os participantes com menos de 30 anos com um pai careca tinham 5 vezes mais chances de ter queda de cabelo padrão masculino do que participantes com idade similar que tinham pais que não eram carecas. Não é garantia de que você também perderá seu cabelo caso seu pai tenha perdido, mas, obviamente, o risco é muito maior. Agora que entendemos como a queda de cabelo funciona, quais opções temos para tratá-la? Os 2 principais objetivos para tratar a queda seriam prevenir uma maior perda de cabelo e possivelmente até mesmo restaurar parte do que já foi perdido. Tenho certeza de que você já ouviu falar de vários suplementos, procedimentos, terapias de luz, técnicas de massagem e todos os tipos de tratamentos ou remédios para queda de cabelo, mas quais tratamentos realmente mostraram ser eficazes? Felizmente, há alguns dados e pesquisas para apoiar diversos tratamentos, mas, como muitos tratamentos, cada abordagem tem seus prós e contras. Portanto, tentaremos abordar esses prós e contras conforme passamos por cada opção. Minoxidil tópico e finasterida oral são as primeiras opções sobre as quais falaremos, pois têm alguns dos dados mais sólidos para apoiar sua eficácia, e por causa disso, muitas vezes são os principais ou os tratamentos iniciais na comunidade médica para queda de cabelo. E, é claro, vamos revisar alguns dos outros tratamentos que também mostraram ser eficazes. Você provavelmente já ouviu falar do minoxidil. Acredita-se que o minoxidil promova o crescimento do cabelo aumentando a duração da fase anágena, ou fase de crescimento, enquanto encurta a fase telógena, ou fase de repouso, além de ampliar os folículos miniaturizados. Uma das maneiras como o minoxidil realiza isso é sendo um vasodilatador, o que ajuda a manter a vascularidade e o tamanho da papila dérmica, proporcionando mais sangue ao folículo. Os prós do minoxidil são que ele tem se mostrado eficaz no tratamento da queda de cabelo e, como é um tratamento tópico, é muito menos provável que uma pessoa experimente efeitos colaterais sistêmicos. Alguns contras são que algumas pessoas podem experimentar alguma dermatite alérgica ou de contato, embora a maioria não experimente isso. Além disso, as pessoas que usam o minoxidil devem estar cientes de que, durante o início do tratamento, pode ocorrer uma queda temporária de cabelo devido ao estímulo nos folículos para retornar da fase de repouso para a fase de crescimento. Mas isso é temporário. A finasterida é outra opção para a queda de cabelo. Ela inibe a enzima 5-alfa-redutase que mencionamos anteriormente.
Lembre-se de que esta enzima converte a testosterona em DHT. A dose típica de 1 mg de finasterida pode reduzir os níveis de DHT em mais de 60%, o que significa que se diminuirmos a quantidade total de DHT, muito menos dela se ligará ao receptor no folículo capilar e, portanto, ajudará a prevenir a conversão daqueles grandes folículos pilosos terminais em folículos pilosos menores, como discutimos anteriormente. Alguns estudos mostram que a finasterida pode ser ainda mais eficaz do que o minoxidil. Além disso, é um comprimido tomado uma vez ao dia, então é bem rápido e fácil de tomar, ao invés de ter que aplicar algo no couro cabeludo 2 vezes ao dia como o minoxidil. Mas o fato de ser um comprimido também tem algumas desvantagens potenciais, já que, ao ser engolido, mais dela entra na corrente sanguínea do que um medicamento tópico e, portanto, cria um potencial para mais efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais relatados são disfunção sexual, como diminuição da libido, disfunção erétil e até mesmo ginecomastia, que é o desenvolvimento de tecido glandular da mama. Mas tenha em mente que muitas pessoas não experimentam esses efeitos colaterais, mas o ideal é você discutir isso com seu médico. Muitas vezes, as pessoas estão dispostas a tentar e, se experimentarem quaisquer efeitos colaterais indesejados, podem diminuir a dose ou interromper o medicamento completamente. Alguns estudos também mostram que combinar tanto minoxidil quanto finasterida pode ser ainda mais eficaz do que usar apenas um sozinho, com o minoxidil funcionando para acordar ou aumentar novamente esses folículos menores e a finasterida trabalhando para evitar qualquer conversão adicional desses folículos maiores em folículos menores. Mas é importante ter em mente que se alguém interromper qualquer um desses medicamentos, o crescimento capilar que eles alcançaram provavelmente será perdido ao longo dos próximos meses. O transplante capilar é outra opção para a queda de cabelo, e este é um procedimento cirúrgico que envolve a extração de múltiplas unidades foliculares, que são grupos de folículos capilares que contêm de 1 a 4 folículos. Essas unidades foliculares são extraídas de áreas não calvas do couro cabeludo e, mais frequentemente, são removidas da região occipital, a parte de trás do couro cabeludo, já que este tipo de cabelo é tipicamente resistente à calvície padrão masculina. Essas unidades foliculares occipitais são então transplantadas para uma área do couro cabeludo afetada pela queda de cabelo. Essas sessões cirúrgicas podem durar de 5 a 8 horas. Uma pequena sessão de transplante capilar pode envolver o transplante de 800 a 1.000 unidades foliculares, enquanto uma sessão maior poderia envolver o transplante de 3 a 6.000 unidades foliculares. E isso pode ser uma maneira muito eficaz de estabelecer o crescimento em áreas calvas, mas como em qualquer procedimento cirúrgico, existem riscos associados, como o potencial de infecção, necrose da pele e cicatrizes, para citar alguns, mas esses são relativamente raros. Quanto mais cedo você cuidar da sua queda de cabelo, melhor, porque pode chegar a um ponto de não retorno com muitos dos folículos capilares não podendo ser salvos. E isso não significa que eu queira desencorajá-lo se você estiver mais adiantado no processo de queda de cabelo, é mais sobre criar expectativas realistas de que se você perdeu muito cabelo, você pode obter melhorias, mas não é como se você pudesse voltar completamente ao seu cabelo original igual do Thor. Espero que isso lhe dê uma boa compreensão de como funciona a queda de cabelo e algumas soluções potenciais que você pode explorar se a calvície for algo que te preocupa. Não deixe de se inscrever e deixar seu like caso esse vídeo tenha contribuído para você. Nos veremos em breve.